Olá, eu me chamo Otávio. Sou um senhor de 65 anos de idade, um pai de família, um avô. Tenho uma moça e um rapaz e 4 netos. Sou um senhor bem-sucedido, com muitos hectares de terra, com muitas fazendas e mais de 300 mil cabeças de gado. E o que eu vou revelar para vocês hoje tem a ver com todos esses bens que eu possuo, essa riqueza, essas fazendas, essas cabeças de gado. Isso começou quando eu tinha 10 anos de idade. Eu, minha mãe e minha avó morávamos num pequeno sítio que ficava bem no interior do Mato Grosso do Sul. A gente vivia da plantação e de criações de galinhas que a minha avó fazia à venda para mercados na cidade, que ficava a alguns quilômetros de distância do sítio onde morávamos. E também a minha avó era muito conhecida como benzedeira e curandeira, preparando remédio com plantas medicinais, tratando feridas e outros tipos de lesões. Minha avó nunca falhava no que ela fazia, pois vinha pessoas de toda parte e sempre saíam curadas. E foi um dia, pelo final da tarde, quando o sol já estava se pondo, se aproximou um homem da nossa casa e começou a chamar. E logo minha mãe, minha avó e eu fomos ver o que o homem queria. Ao se aproximar, a gente percebeu que o homem estava bem vestido, mas o homem não tinha vindo com veículo algum, com charrete ou carroça ou uma caminhoneta. Sim, o homem estava de a pé. O homem perguntou para minha avó se ela era a tal benzedeira curandeira, que fazia muitas curas infalíveis, que era assim que ele escutou. Minha avó disse que sim, e perguntou do que se tratava, que quem precisava benzer ou se curar. O homem falou que não era para ele, sim para sua filha, que estava recém-nascida, pois ele estava desesperado. Então ele começou a falar que ao sua esposa dar à luz, ela acabou falecendo, mas a sua filha sobreviveu, com muitas feridas pelo corpo inteiro, pois procurou médico em tudo que é lugar, e todos os médicos falaram que não tem cura, que só tinha um tempo certo para ela sobreviver, que aquela ferida cada vez mais ia aumentar, ia generalizar uma grande infecção sobre o corpo da menina. Assim o homem falava desesperado, que ele não tinha mais opção alguma, não tinha mais nenhuma alternativa, que a última chance era a minha avó, que ele não tinha mais nada naquela vida, que ele não tinha um bom relacionamento com seus parentes, que tudo que ele tinha na sua vida era a sua esposa e sua filha, pois a sua esposa ele perdeu, mas a sua filha ele não queria perder, que a minha avó era a única chance dele. Minha avó falou que sim, que ia resolver essa situação dele, que ele não se preocupasse, que ela ia curar a menina. Pois o homem, muito sorridente, respondeu: pois não se preocupe, senhora. A senhora e sua família serão bem recompensados, eu prometo. E o homem seguia a falar: daqui a 2 dias eu trago a menina aqui, para a senhora fazer a cura. Mas a minha avó falou: tenho que ver como está a gravidade dessas feridas sobre o corpo da menina. Talvez ela tenha que ficar alguns dias aqui. O homem aceitou. Ele disse que sim, mas ele tinha que ficar junto. Então a minha avó concordou. O homem, muito alegre, se despediu da minha avó e saiu caminhando a pé pelaquela estrada. Pois a minha avó de longe gritou: como o senhor vai embora de a pé? O sol já estava se pondo, a noite já está chegando. Até a cidade são muitos quilômetros. O homem se virou e falou para minha avó: não se preocupe,
Eu sei como ir embora. E então tá combinado. Daqui a 2 dias eu volto com a menina. E o homem seguiu em frente pelaquela estrada, o sol se pondo e a noite se aproximando. E os 2 dias se passaram. Então foi um dia pela manhã que o homem chegou em cima de uma carroça, junto com outro homem, trazendo uma ovelha e trazendo a sua menina sobre os seus braços. Pois aquele outro homem desceu aquela ovelha e amarrou próximo de uma árvore nas propriedades da minha avó. E o homem desceu com a sua menina e logo a minha avó levou-a para dentro de casa. E começou o processo de cura e benzimento. Mas tinha algo estranho, pois eu me perguntava, por que ele trouxe aquela ovelha junto? O homem estando uns 2 dias na nossa casa, foi quando eu perguntei, por que o senhor trouxe essa ovelha? É com essa ovelha que o senhor vai recompensar a minha avó? O homem logo olhou para mim e deu um sorriso. Menino, você não sabe do que se trata essa ovelha, mas eu não posso lhe falar. Essa ovelha está aqui por um motivo muito grande e por um motivo muito importante. O homem ter falado aquilo, eu fiquei calado, pois eu não perguntei mais nada. Então o processo de benzimento e cura estava dando certo. A menina estava se curando, pois a menina estava com feridas enormes sobre o seu corpo, uma grande inflamação. Mas o trabalho da minha avó estava dando certo, como sempre deu. O homem estava muito alegre, pois a minha avó falou que só faltava mais um dia, daí já estava pronto o seu trabalho, a menina já estava praticamente curada. Então, no dia seguinte, era o último dia, que ia ser o processo de cura e benzimento. Logo a menina e o homem já poderiam ir embora, pois o homem falou para minha avó, tenho algo muito importante a falar a vocês. Tenho que fazer um ritual, é um ritual de família. Isso já vem desde meus antepassados. Um recém-nascido, antes de completar 4 anos de idade, pois a cada lua cheia, tenho que saudar a lua, levantando o recém-nascido sob a luz da lua. Isso é feito uma vez por ano, a cada lua cheia do ano, e também é sacrificado uma ovelha. Esse é nosso ritual dos antepassados, até o recém-nascido completar 4 anos de idade. E o homem seguia a falar, quando for 00:00 em ponto, eu vou fazer o ritual. Logo eu trago a menina para dentro de casa. Vocês fechem a porta e não abrem para nada. E eu vou fazer o sacrifício da ovelha sob a luz da lua. Então naquele dia muitas horas se passaram. E a minha avó continuou a fazer o processo de cura e benzimento, que seria o último, que a menina e o homem já iam embora no outro dia pela manhã. Ao ter passado muitas horas, logo a noite chegou. E naquela noite estava linda, pois estava uma grande lua cheia naquele céu. E quando foi 00:00, o homem pegou a menina e foi para a rua, na frente da nossa casa, e começou a erguer a menina para cima, sob a luz da lua. Logo em seguida ele veio e trouxe a menina para dentro da nossa casa, e pediu que a minha avó e minha mãe fechassem as portas. A gente, algum tempo dentro de casa, naquela noite, não escutemos nenhum som que a ovelha estivesse gritando de dor ao ser sacrificada, mas sim um som diferente. Um som que tivesse alguém gritando de dor, seria a voz daquele homem. Pois a minha mãe queria abrir a porta para ver o que estava acontecendo, mas a minha avó disse que não era para abrir de forma alguma. E logo em seguida, comecemos a escutar um som. E era um som de uivo. Sim, um uivo de lobo. Então eu, como um menino de 10 anos, eu sempre fui curioso. Na parede da nossa sala, próximo da janela, havia um buraco. Então, logo de imediato,
Eu botei os olhos ali para observar o que era. E naquele momento eu me assustei, porque ao observar eu avistei algo. Era algo horrível. Aquilo era uma aberração. Ele era enorme. Era coberto de pelo, enormes presas, e meio que ficava encurvado. Tinha as pernas dobradas. Aquilo era semelhante a um homem e também a um lobo. Era um monstro que estava ali, próximo da cerca. Vendo aquilo, muito assustado, rapidamente eu me afastei da parede. Minha mãe e minha avó perguntaram o que aconteceu, o que eu tinha visto. Eu falei que era um monstro que estava lá fora. Logo, a gente começou a escutar um som daquela ovelha gritando em desespero. Então minha avó mandou que eu ficasse calado, pois aquele monstro estava atacando aquela ovelha. E depois, ao ter passado um tempo, todo aquele som, aquele barulho parou. E a gente ficamos ali na sala, calados e também muito assustados. E naquela madrugada, a minha avó ia até o quarto, observava a menina e voltava para a sala, junto comigo a minha mãe. E nós três ficamos ali. E naquela madrugada ninguém dormiu. E depois de algumas horas, começou a amanhecer e o sol começou a raiar. E logo escutemos batidas na porta. A gente nem tinha atitude de abrir aquela porta. Estávamos muito assustados. Foi quando escutemos a voz daquele homem. Por favor, abra a porta, sou eu. Deixa eu entrar, por favor. Então logo de imediato a minha mãe abriu a porta. Aquele homem entrou e falou: por favor, eu peço desculpas. Eu vou explicar tudo para vocês. Ontem eu não quis explicar, mas hoje eu vou explicar. Eu sei que o seu filho estava espionando para aquele pequeno buraco. Eu pude ver os seus olhos. Eu sei que vocês duas estavam escutando. Então, naquele momento, o homem começou a falar: Senhora, eu peço do fundo do meu coração muitas desculpas e também estou muito grato por você curar minha filha. Mas o que eu tenho a dizer agora é muito importante. Eu não falei a verdade. Eu falei que eu não tinha um bom relacionamento com meus parentes, pois é mentira. Meus parentes estão todos mortos. Eu sou o último e a minha filha é a última da linhagem, pois somos de uma linhagem de lobisomens. A gente somos da licantropia. Isso vem desde os meus antepassados, pois eu sou o último e a minha filha é a última da linhagem. Eu sei que eu não vou durar para sempre. A minha filha pode dar continuação na nossa linhagem, pois ela é a única. Pois eu fui em tudo que é tipo de médicos. Eles não conseguiam curar esse problema que a minha filha tinha. E a senhora curou. Pois não se preocupe, senhora. A senhora não salvou uma continuação de monstros, assim como vocês pensam. Isso é um dom que a gente tem, pois a gente se alimenta de animais, não de seres humanos. Isso que eu tenho a falar, eu lhe garanto, pode acreditar. E o homem ter falado aquilo, logo começou a escutar alguém que estava chamando. Minha avó de imediato foi ver quem era. E era aquele outro homem que tinha trazido o homem e sua filha de carroça. O homem foi até o outro homem que estava na carroça e pegou a maleta preta. E veio, entregou para minha avó e falou: por favor, abra, eu vou explicar tudo. Aqui está a recompensa sua e de sua família. Minha avó logo abriu aquela maleta e havia uma pasta com muitas folhas que seriam documentos. E logo embaixo havia uma grande quantidade de dinheiro. E o homem começou a falar: aqui está uma grande quantidade de dinheiro para vocês começar uma nova vida. E aqui está um documento. Esses documentos são escrituras
de muitas fazendas que vocês estão possuindo, que estou lhe passando essas propriedades em seu nome. Naquele momento, minha avó e minha mãe não conseguiam acreditar naquilo que estava acontecendo ali diante dos seus olhos. E o homem, muito sorridente, falou para minha avó: eu só queria mais uma coisa da senhora. E a minha avó perguntou o quê? Eu queria um abraço. A senhora já fez de tudo por mim, salvou minha filha. Eu só queria um abraço para poder ir embora realizado. Então minha avó deixou que o homem abraçasse ela. O homem deu um forte abraço e logo começou a sair lágrimas dos olhos daquele homem. Era uma cena que eu não esqueço até hoje. E logo seguido o homem se despediu da minha mãe e se despediu de mim. Após o homem ter ido embora, minha avó e minha mãe não conseguiam acreditar naquilo que estava acontecendo. Então logo de imediato foram até a cidade falar com um advogado que a minha mãe conhecia. Estava tudo certo. Não era nada falsificado. Aqueles documentos, escritura de propriedades eram todos autênticos. Pois a minha avó tinha tomado posse de muitas fazendas. Então, ao ter acontecido isso, minha avó começou a tomar posse de fazendas que ficam no estado do Rio Grande do Sul. Pois eu não posso revelar o nome por motivos pessoais. Mas isso aconteceu realmente. E até hoje eu continuo tomando posse de muitas propriedades, eu e minha família. Sou um fazendeiro, milionário e bem-sucedido, e minha família também. Assim como minha avó salvou a continuação da linhagem deles, eles beneficiaram a minha avó com um grande lucro de riqueza, beneficiando os que vão vir pela frente, na continuação da minha família. E esse foi um relato de um velho fazendeiro milionário que se chama A Última da Linhagem. Fiquem com Deus. Obrigado.